tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2015, sábado. Esse é o verbete de número 3.508. Ele tem 6 páginas, 56 logias e 21 máximos. O título é Táxon Parepistêmico, da especialidade Parepistemologia. Quem escreveu esse verbete é um professor veterano, o professor Ulisses Schlosser. O professor Ulisses é graduado em Psicologia e Educação Física, especialista em preparação de professores estrangeiros, tendo realizado esse curso em Moscou, voluntário da Conscienciologia desde 1989, professor de Conscienciologia desde 1998, tenepsista desde 1996, atualmente é coordenador do CINEL e também do Colégio Invisível da Mental Somatologia. Definição. O táxon parepistêmico é o elemento fundamental ou a unidade elementar destacada do universo multidimensional para servir de referência básica no sistema de classificação e na estruturação do conhecimento em determinada especialidade conscienciológica. O holopensene pessoal da fundamentação da paraperceptibilidade, a qualificação do holopensene parepistemológico, a autopensenização taxológica, os autopensenes com predomínio do PEN, a pensenidade estruturante da paraciência. O táxon epistêmico, a investigação dos componentes hierarquizados da pancognição na consciência. O atributo consciencial categorêmico, a condição do objeto de estudo para detalhar e aprofundar a construção do conhecimento epistemológico. A reorganização dialética do conhecimento consciencial. O papel constitutivo da parafisiologia de componentes concretos da consciência na epistemologia conscienciológica. Os objetos da epistemologia consciencial, a possibilidade de verificar e reverificar a existência de estruturas mínimas funcionais integrantes da consciência pela autoexperimentação, a metodologia parafenomenológica. Parafatologia, o táxon paraepistêmico, o valor da autoverificação do táxon paraepistêmico, a autovivência do EV profilático, o pensamento paraepistemológico, o estudo crítico destinado a determinar a ordem lógica, o valor e a importância objetiva dos componentes dos parafenômenos, a investigação extrafísica sobre a parafisiologia, o detalhamento dos componentes dos parafenômenos inerentes às raízes do conhecimento humano, as noções estruturantes, sistêmicas e taxológicas surgidas da pesquisa da paracognição. E lá embaixo, os modelos paraepistemológicos inspiradores das centrais extrafísicas. A central extrafísica da verdade. Na divisão argumentologia, na página 5, no tópico taxologia, ele elenca 11 categorias de táxons paraepistêmicos possíveis de serem considerados na condição de elementos geradores de classe de conhecimento situada na raiz da respectiva especialidade conscienciológica. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocientificidade, conhecimento conscienciológico, crescendo epistemologia para epistemologia, princípio da descrença e taxologia. Pesquisar os táxons paraepistêmicos possibilita ao conscienciólogo orientar as autopesquisas em diretriz consistente a partir da investigação do funcionamento essencial dos parafenômenos. Ficou perfeita essa frase enfática. Questionologia. Você já buscou identificar a origem concreta do conhecimento nas autopesquisas? Em qual nível pretende fundamentar a autopesquisa conscienciológica? E na bibliografia específica, ele relaciona uma fonte bibliográfica. Mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos lógica, para-DNA, atributos, elemento, referência, metodologia, verponofilia, classificação, estruturação, detalhamento, fundamentação, paraperceptibilidade, paraconstructo, parafenômeno, embasamento, paracritérios, parapercepto, mental somatologia, paraepistemologia e ontologia. Questionamentos.
Agora, Ulisses, antes dos questionamentos, seria bom você dar uma contextualizada do que te motivou para escrever esse verbete, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez aqui, né? É o segundo verbete. Eu queria fazer um agradecimento especial e um comentário em relação à coragem da Encyclosapiens e, ao mesmo tempo, o reconhecimento assim, para admitir esse título. Porque se você for prestar atenção no vocábulo, né, até para a língua portuguesa, ele é incompreensível no primeiro momento. O que é isso, né? Taxon parepistêmico. Então, o agradecimento aí a toda a equipe, aos presentes, os tertulianos e teletertulianos, né? Muito bem. Esse termo, ele é uma proposição dentro de um contexto, né, com a finalidade de auxiliar a fundamentação e dar suporte assim, às proposições que o professor Valdo trouxe com a projeciologia e com a conscienciologia, e mais especificamente para ajudar aos pesquisadores atuais na fundamentação de cada especialidade conscienciológica. Cada especialidade, ela vai precisar dos seus fundamentos. Então, atualmente, eu estou dedicado a esse tipo de pesquisa, né? Existe uma linha da filosofia, da ciência, que é a epistemologia, né? A epistemologia em si, ela é a filosofia da ciência, mas ela tem classicamente algumas subdivisões internas, né? Existe a epistemologia disciplinar, que é quando a própria epistemologia ela se estrutura, né, internamente, se torna uma disciplina autônoma. Você pode ter uma disciplina universitária que se chama epistemologia. Então, isso é epistemologia disciplinar. Existe a epistemologia reflexiva, que é o exercício de reflexão sobre a ciência. Isso aí se aproxima um pouco do filosofês, as pessoas têm liberdade de falar o que pensam sobre a ciência, enfim. Mas existe uma terceira categoria de epistemologia, que é nessa que nós trabalhamos, né, que eu chamo de epistemologia constitutiva. Esse termo, epistemologia constitutiva, é uma proposição que eu venho lançando. Isso aí, eu já tenho inclusive um livro escrito sobre esse assunto, vai ser publicado oportunamente. E a proposição dessa abordagem é de uma filósofa portuguesa, o nome dela é Olga Pombo. Ela descreve o que é isso. Basicamente é o que o professor Valdo fez e tem com a conscienciologia. É quando o cientista ele constrói a ciência por dentro a partir de fundamentos consistentes com a realidade. Então, a epistemologia constitutiva, ela é o exercício científico em si, mas que é fundamentador do próprio conhecimento. Então, o contexto desse verbete é esse. Então, eu venho pesquisando sobre isso, eu tenho uma série de proposições e de neologismos. Eles estão hoje reunidos em alguns textos, algumas obras, né? E esses textos serão publicados em forma de livros oportunamente. Atualmente, eu tenho aí 5 livros já prontos. Tem um primeiro que já está encaminhado para a publicação na editora, na Editares, que é uma reunião das principais ideias, né, que é o Dicionário Neológico de Parafenomenologia. Então, o taxon parepistêmico, ele é um verbete desse dicionário. E, aos poucos, nossa intenção é trazer essas ideias aqui para a tertúlia, para a enciclopédia, e inserir aos poucos. Esse é o contexto aí. Ao verbetógrafo, professor Ulisses, em Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia explicar o conceito de falanx, antecessor do taxon? Como e onde surgiram esses termos? Sim. Esse termo é uma proposição de um grande, um gigante da ciência mundial, que ele é conhecido como Linneu, né? Ele foi o propositor das noções mais estruturadas da classificação científica. Ele fez isso principalmente na botânica. E ele já tinha esse intuito, e ele fez isso, de classificar mínimas partes dentro do sistema de classificação das observações científicas. E ele chamava essas mínimas partes de falange.
Então, o phalanx aqui é o correspondente latino, porque ele chamava desse elemento mínimo. É o que a gente tem na mão, né, nos dedos das falanges. Isso. Era uma analogia. Mas, em seguida, isso aí vai ser falado no verbete, essa noção ela foi aperfeiçoada na Alemanha, também por naturalistas, e foi, então, o Adolf Meyerbeer que propôs a ideia e o vocábulo de táxon, aprimorando a proposição do Linneu. Patologia, página 1, terceira linha. Como é feita a reorganização dialética do conhecimento consciencial? Bem, isso é o resultado dos novos achados. Quem investiga o fundamento assim, de algum fenômeno, com o tempo vai descobrir alguma coisa nova. E se a pessoa descobre algo novo, todo o resto vai ter que ser reorganizado. Sabe? Isso é um problemão na ciência e é o grande lado bom da ciência. É quando a própria ciência surpreende as pessoas. Por exemplo, essa semana foi anunciada uma descoberta, não é, de um novo hominídeo. África do Sul, né? Isso. Então, quando todo mundo pensa de um jeito, aí aparece uma descoberta científica que vai mudar a nossa maneira de pensar. Então, é necessário uma revisão de tudo que se pensava. Então, você vai estabelecer um diálogo com um novo achado, você vai ter que revisar tudo que se pensava, os pesquisadores vão ter que conversar tudo de novo, vão ter que mudar a terminologia, vão ter que mudar estruturas. Então, todo esse processo de mudança do pensamento científico, das estruturas científicas, isso não se faz com a cabeça de uma pessoa só. Então, essa ideia aí de dialética é isso. Então, na conscienciologia, nós temos desafios pela frente, de saber se alguns fundamentos que nós realmente pensamos, se eles existem. Na medida em que a gente for confirmando algumas descobertas, tudo bem, a coisa se conserva. Mas se tudo correr bem, a gente deve ter surpresas no futuro. Né? Então a gente vai ter que reorganizar o que a gente pensa. A ciência se faz assim, né? Exatamente. A verdade relativa de Esse é o lado bom da ciência. Exatamente. Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Quais são alguns dos componentes dos paracritérios para avaliação de Verpons? Muito bem. Esse aqui é um dos pontos, talvez hoje em dia, ainda mais obscuros para nós da conscienciologia. Né? Então você pergunta assim, o que é uma Verpon? Né? Quando a Verpon, a gente pode dizer que é Verpon e quando a gente tem dúvida. O que é, o que não é e quais os critérios para dizer que algo é Verpon? Pelo fato de eu estar citando isso aqui, não quer dizer que eu saiba, não. Isso aqui eu estou anunciando um problema, tá bom? Então, se a pessoa me perguntar quais os critérios, a minha resposta mais sincera seria aquela clássica, não sei. Né? Mas a gente desconfia de alguns. Né? O que eu estou querendo provocar aqui com essa questão, em relação à conscienciologia, é outra pergunta que está aí inserida um pouco mais para frente, que é o seguinte. Que elemento que eu retiro do meu argumento e, com isso, toda a proposição desmonta? Por exemplo, o que é que, se eu retirar da conscienciologia, ela desmonta na hora? Vamos lá. Exemplo para isso. Isso eu chamo de... Eu chamo não, isso quem criou essa noção foi o Karl Popper, filósofo da ciência. Ele chama isso de critérios proibitivos. Então, assim, se alguém chegar aqui e provar que a consciência morre, acaba com a conscienciologia. Isso é muito bom de existir. Então, é muito bom nós sabermos sobre quais hipóteses e critérios a nossa ciência está fundamentada. Isso de maneira geral. Então, nós precisamos fazer uma coleção desses critérios. Ou seja, falando de outras maneiras, quais as nossas afirmações atualizadas no momento? Na conscienciologia, a primeira delas é que a consciência não morre. O corpo humano que é descartado. Então a gente oferece elegantemente para os outros a oportunidade da refutação. Se eu não faço essa afirmação categórica, eu retiro da outra pessoa a oportunidade de ela me refutar. Então a ciência elegante é aquela que tem as afirmações atualizadas, que dá a oportunidade aos outros de falsear o que você está dizendo. Esse é o chamado princípio da falseabilidade. Então, em relação a Verpon,
a qualquer verpom, nós precisamos encontrar esses argumentos sustentadores. Por exemplo, aqui, a gente poderia citar o critério da falseabilidade. Entende? É um desses critérios. Eu contei toda essa história para fazer essa síntese aqui, para ficar bem claro. Ainda em parafatologia, penúltima linha, poderia falar sobre os modelos paraepistemológicos inspiradores das centrais extrafísicas? Na parafatologia, né? Penúltima linha. Muito bem. Aqui também, vamos dizer assim, é um anúncio de uma ideia que eu não tenho esse conhecimento. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não está brincando com isso. Isso aqui é coisa muito séria. Eu não sei que modelos são esses, se você for me perguntar a rigor, mas eu estou hipotetizando que deva existir modelos fundamentadores de conhecimento em torno do qual uma central vai se estruturar. Né? Se a gente for pensar na central extrafísica da verdade, essa central está baseada em quê? Né? Então, deve ter alguma coisa sobre isso. Eu tenho aqui a minha especulação. Né? Tem um termo e um conceito que eu ainda pretendo trazer aqui para discutir, chamado categoria parepistêmica. Essa é das coisas mais sérias. O táxon parepistêmico, ele está diretamente relacionado a essas categorias. O que seria uma categoria parepistêmica? É uma categoria de conhecimento que, sem ela, o próprio conhecimento não se constitui. Para percepção, memória, lucidez. Né? Se você retirar qualquer um desses três elementos, o que você pensa sobre conhecimento desmonta na hora. Você concebe conhecimento sem memória? Não. Sem lucidez? Não. Sem percepção? Não. Aqui tem três categorias. Então, nós poderíamos pensar em um modelo de construção de conhecimento baseado no parapsiquismo, na parapercepção, para estruturar como que o conhecimento extrafísico se organiza. Isso é o que eu estou chamando aqui de categoria parepistêmica. Esses três são exemplos, cada um deles é uma categoria. São categorias parepistêmicas. Então, isso, para uma consciência extrafísica lúcida, deve estar muito mais claro do que para nós. Aqui a gente está arranhando com isso. Professor Ulisses, em Pensenologia, página 1, quarta linha. Poderia relacionar os dúbio-pensenes com o tema do verbete? A dúbio-pensenidade, ela está na raiz da ciência moderna, com a própria fundação da ciência. É o questionamento. Se eu não questiono as coisas, eu não vou construir ciência. Eu parto do princípio de que a verdade está estabelecida. Então, se eu coloco o conhecimento em xeque, se eu duvido, se a minha pensenidade ela tem um fator de dúvida saudável que me leva a investigar, que me leva a me reciclar, em princípio, vamos supor aqui que esse é um caminho de saúde mental. Se eu me mantenho com isso, mentalmente saudável, consciencialmente saudável, esse tipo de dubiopensenidade, ela deve ajudar no processo evolutivo. Tá? É diferente da dubiopensenidade, que seria aquela pensenidade que leva a uma inação, a uma paralisação, né? A indecisão, nesse caso não. É uma dubiopensenidade que é um motor da evolução, né? Por meio do questionamento. Eu duvido, eu questiono. Pensenologia, página 1, quarta linha. O que pode falar a respeito da autopensenização taxológica? Muito bem. Aqui então a gente entra em cheio dentro de um holopensene da autocientificidade. Isso quer dizer o seguinte: tudo aquilo que você perceber no seu universo, experimenta organizar. Tudo. Organizar tudo. Tudo que você vê. Então você anda pela rua, você vai começar a ver as árvores. E você vai começar a pensar, que árvores são essas? Que tipo de folha é essa? Ah, e as estrelas? Os objetos que eu acho no chão? Tudo isso. A pessoa começa a contar, a ordenar, classificar. A ideia de uma autopensenidade taxológica, ela é bem avançada em relação a esse sentido de uma autopensenidade avançada em termos de auto-organização, porque a taxologia
já é um campo bem avançado assim das classificações científicas. São os pensamentos diretrizes da maneira de você fazer classificações científicas. Fazer classificações simplesmente, isso uma criança saudável faz. É normal da criança classificar o mundo. Por exemplo, na hora que a criança, aquele gesto reflexo da criança de apertar o dedo da mão, você coloca o seu dedo na mão de um bebezinho, o que ele faz? Ele aperta o seu dedo. Isso na faculdade de psicologia a gente estuda, que ali a criança está fazendo as primeiras classificações entre sou eu, não sou eu, sou eu, não sou eu. Isso é uma maneira de classificar o mundo, já na criança pequenininha. Então, a ideia de classificar ela é inerente ao desenvolvimento humano. Ok. Agora, é muito diferente uma classificação científica. Quando você faz classificações científicas a partir de fundamentos e a sua pensenidade passa a se organizar por aí, é o que a gente está querendo chamar de autopensenização, autopensenidade taxológica. Patologia, página 2, 7ª linha. Favor comentar a noção de táxon lançada nos estudos naturalistas em 1926 e aplicada no 7º Congresso Internacional de Botânica na cidade de Estocolmo em 1950. Pois bem, esse aí já foi o movimento mundial recente, aí no século XX, para aproveitar principalmente a herança do trabalho do Linneu. Né? Quando ele fez, o Linneu foi um gigante que praticamente que estruturou boa parte da biologia do jeito que nós conhecemos hoje, né, em termos de visão organizadora, sistemática. Tem a ver com o que a gente estava falando aqui. O Linneu é um exemplo de uma consciência de uma autopensenização taxológica. Né? E os naturalistas aí, bem destacadamente vários alemães, avançaram com isso. Outros grandes cientistas da física contribuíram com isso. Aqui está citado no verbete, na perfilologia, se eu não me engano, outro gigante aí da ciência, que é o Michael Faraday. O Michael Faraday, com os estudos de eletromagnetismo, ele que deu o nome para um monte de elementos da ciência. Né? Ânion, cátion, íon. Né? Esses termos, ele que criou. Não foi só criar o termo, ele descobriu a existência dessas cargas eletromagnéticas e teve que dar nome para elas. É aquela história da epistemologia constitutiva. Ele construiu boa parte da ciência por dentro. O que os alemães fizeram, e os suecos, aí, enfim, esses congressos mundiais, esse que está referido aqui, foi um congresso feito na Suécia. Isso aí são convenções contemporâneas do século XX, para organizar o conhecimento existente e fazer alinhamentos de terminologia. Foi aí que a noção de táxon ela foi criada. Esse termo ele foi criado em 1926, mas ele só foi utilizado efetivamente em ciência ali a partir de 1950. Ele foi criado por na época não se chamava biólogo, mas era um naturalista alemão, né? Em 1926, isso está documentado em livro. Então é um neologismo, é um neoconceito que tem uma certidão de nascimento registrada em 1926. Esse é recente. Tudo bem? Em Patologia, página 2, 3ª linha de baixo para cima. O que é o percepto cerebral? Percepto cerebral é uma concepção bem conhecida na ciência convencional. Mas isso não é consensual. Ok? Percepto cerebral é o registro de uma percepção no cérebro. Ok, é uma concepção. Isso eu estudei na faculdade. Na faculdade de psicologia você estuda isso. Essa palavra percepto, ela é dicionarizada, é antiga. Então a ciência convencional supõe que as nossas percepções têm registro no cérebro. Agora o problema é saber que registro é esse. Né? O que é que os mais, vamos dizer assim, mais céticos dizem? Esse registro é uma memória química. Algum registro na sinapse. Algum registro químico que transita pela sinapse, em algum lugar da célula isso vai ser registrado. Lá no hipocampo, as memórias, enfim. Em algum lugar vai estar registrado isso. Ok. Mas isso não é consenso na ciência convencional, por quê? Se discute o problema da imagem mental. A imagem mental, hoje, é uma das maiores polêmicas da ciência. Né? É uma coisa tão comum para o ser humano, é igual o bocejo. É aquela coisa que todo mundo tem,
mas ninguém sabe explicar direito por que que é. Imagem mental, dos maiores problemas que tem sobre isso. Existe uma grande referência mundial sobre o estudo das imagens mentais, que é o Stephen Kosslyn. Ele está vivo, é um professor de Harvard. Ele tem dois clássicos na literatura mundial. Um livro que se chama Image and Mind, Imagem e Mente. E o outro livro é Image and Brain, Imagem e Cérebro. O Stephen Kosslyn defende a existência de imagens mentais no ser humano. Mas ele é contestado. Tá? Tem um monte de cientistas que falam, imagem mental não existe. Isso é um produto do seu cérebro, é uma ilusão que nós temos. O cérebro, para esses céticos, funcionaria em base de modelos computacionais. Então, somente a argumentação em torno da existência ou da não existência de imagens mentais é um problemão. Né? Então, o percepto cerebral, ele é uma imagem mental? Ou ele é uma impressão química nas nossas células? E a relação com o engrama? É parecida? É essa mesma noção ou tem uma outra definição? Pois é. Engrama está aí para ser estudado, é um desafio. Existe, não existe? É o registro da memória. O elemento mínimo de registro da memória. O que é isso? Eu te respondo assim, obscuridade. Está aí o convite, né, para consecutivos, pesquisar isso também, porque se você vai falar em seriexiologia, retrocognição, o que está na base disso tudo é o parengrama. Uhum. Então a primeira questão é, se o parengrama existe, se ele pode ser hipotetizado, o parengrama, ele ganha o status de um táxon parepistêmico. Ele estaria na base da estruturação de algumas especialidades conscienciológicas. Agora, se um belo dia alguém chegar e descobrir que o parengrama não existe, boa parte do que a gente pensa vai desmontar, vai ser desconstruído, enfim, é isso. Então, o percepto cerebral, ele é desafio para a ciência convencional. Quer falar, Nicolas? Na página 2, em fatologia, na penúltima linha, podia explicar o que é o domínio psicomotor? Ok. O domínio psicomotor, aí para o leitor desavisado, não é o que está parecendo que é. A ideia aqui não é o fato da pessoa dominar a sua psicomotricidade, não é nesse sentido. Existe um clássico na literatura científica mundial que se chama Taxonomia do Domínio Psicomotor. Isso é o título de um livro. A autora desse livro chama-se Anita Harrow. Tá? E esse livro é um clássico porque na taxonomia do domínio psicomotor, que é o título da obra dela, ela fez uma das melhores taxonomias conhecidas na ciência convencional. Ela organiza e classifica o domínio da psicomotricidade. Ou seja, esse nome aqui, domínio psicomotor, está se referindo ao campo de conhecimento da psicomotricidade. Psicomotricidade, viu, todo campo que envolve a psique, o psiquismo humano e o movimento, o que se dá por meio da expressão do corpo humano. Então, por exemplo, aqui se inclui a expressão artística, tá? A comunicação artística, tá? Que seja por meio da fala, o movimento da boca, a mímica, a teatralidade, tudo isso está incluído no domínio psicomotor. Isso vem lá do recém-nascido. Então, as habilidades de coordenação, agilidade, velocidade. Então, a Anita Harrow, ela pegou todo esse universo e propôs uma classificação organizada que se chama Taxonomia do Domínio Psicomotor. Se vocês registrarem esse nome, quem quiser pesquisar, vocês vão achar um livro. É um livro pequenininho, mas ele é uma bomba em termos de qualidade de conhecimento. É muito bom. Paradoxologia, página 3, segunda linha. Poderia explicar o paradoxo de quanto maior o autoconhecimento, maior o heteroconhecimento? Isso aqui parte de uma premissa conscienciológica, né? E também de uma questão de sabedoria muito antiga, né? O conhece-te a ti mesmo. Né? Então, com a pretensão de se desenvolver um conhecimento científico do universo, do mundo, a conscienciologia traz esse desafio de você mesmo se conhecer. Mas aqui não é só isso. A noção de táxon parepistêmico, ela é um convite para a autopesquisa profunda. Então, é um desafio para todos nós conscienciólogos
você, por meio da sua autopesquisa, identificar o que é real dentro de você. E você dá nome para os elementos da sua parafisiologia. Identificar isso. Se você for pegar o livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira, e for ver o tanto de detalhamento que ele deu para as fases da projeção consciente, só aquela fase lá da pré-decolagem, ou seja, os fenômenos que acontecem antes da saída do corpo humano, aquela fase em que o projetor, antes de sair do corpo, tudo, você vê como é extensa aquela seção do livro Projeciologia. Quanto detalhe o professor Valdo enumerou ali. Você não acha aquilo em lugar nenhum. Aquilo é o quê? Autoconhecimento. Né? Então, quando alguém chegava para o professor Valdo e ia contar das suas projeções, o professor Valdo estava lá ouvindo uma pessoa falar sobre projeção. Ele está tendo uma oportunidade de heteroconhecimento. Mas como ele tem aquele autoconhecimento bem detalhado, com meia dúzia de palavras ele já chega para a pessoa e via se era uma coisa consistente ou não. Então ele conhecia muito melhor o depoimento dos outros a partir da análise detalhada que ele fez das experiências dele mesmo. Então o nosso desafio é esse, principalmente no campo, vamos dizer assim, da paracognição, que é um âmbito aqui desse verbete, ou seja, o conhecimento que você tem do seu mental soma, né, do seu parapsiquismo mental somático, de como que a sua mentalidade funciona. Nós sabemos muito pouco disso. Eu estou dedicado a isso. Paracogniciologia é uma especialidade, inclusive a proposição do termo, tudo, eu fiz isso em 2002. Então, veja bem, se eu me pesquiso com mais profundidade sobre a minha paracognição, quando eu escuto alguma pessoa se manifestar e falar, a minha possibilidade de analisar aquela outra pessoa instantaneamente é muito maior. Porque eu tenho uma certa vantagem de eu estar trabalhando com categorias e parâmetros de análise profunda o tempo todo. Então, numa relação, numa conversa, numa assimilação simpática, quem faz uma autopesquisa profunda tem categorias para você fazer análises mais instantâneas. Então, não sei se ficou clara essa ideia. Tá? Só que aqui eu estou tentando trazer isso para um grau de tecnicidade mais detalhada. A ideia de táxon parepistêmico é isso. Então, resumindo tudo, procure conhecer os seus táxons parepistêmicos, que você vai conhecer melhor as outras pessoas. Só queria convidar a todos, nesse domingo, nós vamos ter uma reunião extraordinária do Colegiado de Intercooperação. Eu vou ler aqui a chamada. Em atendimento ao artigo 18, parágrafo único do Estatuto da Unicim, pela presente convocação, convidamos todos os associados da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, Unicim, e todos os voluntários da CCCI a participarem da reunião do Colegiado de Intercooperação, a reunir-se amanhã, dia 13 de setembro de 2015, no auditório do Hotel Mabu Interludium, aqui, a Rua da Cosmoética, 1761, em primeira convocação às 18h30, em segunda convocação às 19h, para deliberar sobre 2 pontos de pauta. Primeiro, eleição do secretário-geral da Unicim. Segundo, apresentação e deliberação sobre o instrumento de pontuação 1, funções e aspectos formais do colegiado da Conscienciologia. Então, nessa quarta-feira, nós tivemos a autoindicação da professora Marina Tomás para ser uma das candidatas para essa vaga de secretário-geral da Unicim. Outras pessoas foram citadas e outras pessoas podem se auto-habilitar também. Então, nessa reunião vai ocorrer a eleição desses candidatos. Até onde eu sei, a professora Marina é uma candidata oficial. Não sei se outras pessoas aceitaram ainda. E também vamos ver aí o instrumento de pontuação 1, a primeira fase do FISP, que foi feito com todas as ICs, todos os voluntários. Eles vão apresentar lá as funções e aspectos formais do colegiado da Conscienciologia. Outra coisa que eu queria comentar é o lançamento desse livro recente, está quente, inclusive, Tatiana Lopes, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, tem até relação com isso que o professor Ulisses estava comentando. Ela usa bastante o Projeciologia e dialoga com Projeciologia a partir das experiências pessoais. Então, esse livro está sendo lançado na Feira do Livro, aqui de Foz do Iguaçu. É mais um lançamento da Editares.
Queria convidar todos também, hoje à tarde, às 14h30, o professor João Paulo Costa vai estar com o curso Temperamento e Seriex, das 3 horas até as 8 horas da noite, até as 20 horas. Então, ele vai discutir o temperamento e os estudos das personalidades consecutivas. A gente sabe que o temperamento é uma das principais bases ou um dos pilares essenciais para a gente poder certificar que determinada pessoa hoje foi outra no passado, né? Quer dizer, estava assumindo outro corpo no passado, e vai falar também sobre as diferenças de temperamento e personalidades dentro da Auto-Seriex. Então é hoje, lá na sede da Consecutivos, R$ 120. Hoje também vai ocorrer a oficina proéxica, com a temática Para-Vínculo Intermissivo, pela Apex, dentro das atividades do 1º Congresso Internacional de Proexologia. Então, hoje, dia 12 de setembro, das 5 às 7 horas, no Hotel Mabu, R$ 50 é a entrada. Eles comentam aqui, a oficina Proéxica é o laboratório técnico grupal, onde são realizadas atividades, trabalhos ou dinâmicas de grupo em torno de questão ou temática central no âmbito da proexologia. No próximo domingo, dia 20 de setembro, Café Reurbex, no campus de Infecciologia. A Sinvex convida todos para o Café Reurbex, cuja proposta é apresentar o projeto da construção do 2º laboratório serenário e do Centro de Apoio ao Serenário no campus da Sinvex. Esse empreendimento será viabilizado através do curso ECP3, que ocorrerá em janeiro de 2017. Eles também estão aqui com a divulgação do ECP3, dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017, não é o ano que vem, é no próximo ano. Eu vou ser o EPICOM, e a ideia é nós ajudarmos a juntar pessoas para a construção do 2º laboratório serenário no campus de Infecciologia. Quem se inscrever primeiro tem desconto. O valor da inscrição para as 30 primeiras inscrições é R$ 1.200. Depois o preço vai para R$ 1.500, podendo ser dividido em até 12 vezes. Então a pessoa pode se organizar desde já para participar desse CP3, que vai ser aqui no Hotel Mabu. Falando em Hotel Mabu, você é o nosso convidado especial para celebrar a chegada da estação mais florida do ano. O Mabu Interludium Convention promoverá um evento inesquecível de cores e sabores, o jantar temático de primavera. Vai ser no dia 19 de setembro de 2015, o próximo sábado, às 20 horas, aqui no Hotel Mabu. O valor do convite, R$ 40 por pessoa, incluindo o buffet, água e suco de laranja. E vai ter também música ao vivo com o trio Mistura Fina. Queria divulgar também o curso acoplamentário na próxima semana, dias 18 a 20 de setembro, com a temática Conviviologia. Nesse curso, nós vamos ter como epicons Miriam Sanches, Frederico Gunning e Lilian Zolle. E, finalmente, comemorando os 20 anos do CEEC, dia 17 de outubro de 2015, nós vamos ter um jantar dançante, festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CEEC. Vai ser aqui também no Hotel Mabu e a entrada já está sendo vendida na recepção do CEEC a R$ 80. Então, quem fizer inscrição antecipada, garante a sua vaga, porque deve ter vagas limitadas. Continuando aqui, por favor, professor Ulisses, em Paradoxologia, página 4, segunda linha. Poderia expandir o paradoxo de se conhecer a diversidade por meio do estudo da unidade? Perdão. O problema do estudo da unidade é você identificar elementos que geram fenômenos de uma maneira original. Então, no nosso caso mais prático e mais útil na conscienciologia, vamos pegar aqui os fenômenos da parapercepção, né? O parapsiquismo. O parapsiquismo ele tem uma diversidade enorme de fenômenos, de manifestações, né? Mas, no entanto, tudo isso está baseado em um único elemento, que nós chamamos de parapercepto. O parapercepto é o que nós pensamos ser a imagem mental de um fenômeno de parapercepção, seja qual for. Por exemplo, uma percepção energética. Tá? Você não tem uma imagem visual, mas no seu mental soma, você cria um registro de um tipo de energia. E você cria uma memória daquele tipo de energia. Aquele tipo de energia fica gravado por muitas vidas.
Você é capaz, depois de muitas vidas, de identificar uma consciência pelo tipo de energia. Essa memória não é visual, não é auditiva, é uma memória energética. Esse registro da energia na memória, na holomemória, no mental soma, isso é o que nós estamos chamando de parapercepto. Ok? Então, nesse caso, a que unidade a gente está se referindo? Ao parapercepto. O parapercepto, ele é uma imagem de parapercepção. A palavra imagem é bom aí que saia fora do condicionamento de todo mundo, porque quando você fala imagem, todo mundo tende a pensar em visão. Ok? Visão ocorre por meio de imagens. Mas a palavra imagem, para quem estuda a ciência e tecnicamente, ela tem a ver com o registro da realidade, seja em qual modalidade de registro. Por exemplo, imagem acústica, a memória do som. No seu mental soma, você tem uma imagem de um som, a imagem de um sabor. Você tem um registro do sabor do limão, bem forte, né? Então, tudo isso é imagem. Imagem sinestésica. A memória, eu fecho o meu olho, eu não vejo o meu braço, mas eu sei que ele está em cima, sei que ele está embaixo, porque eu sinto, eu tenho memória sobre isso. Então, são imagens mentais. Tudo isso é o parapercepto. Então, o parapercepto é um tipo de imagem mental que é da parapercepção. Ok. Agora, quando eu vou estudar o parapercepto, eu vejo que ele tem uma parafisiologia muito própria. O parapercepto, ele reage às energias conscienciais. Então, na hora em que eu estudo um parapercepto, e eu tomo ele como objeto de estudo, e eu uso energia nele consciencial, eu altero a minha interação com o parapercepto. Para quem mexe com clarividência, por exemplo, experimenta ter qualquer tipo de clarividência e modula sua energia consciencial em relação à imagem que você está vendo. A imagem vai mudar, ela vai sumir, vai aparecer. Então, o parapercepto, tudo indica que ele sofre efeito de energias conscienciais. Gente, isso é uma grande descoberta. Agora, mesmo o parapercepto já registrado? Ou aquele que você está tendo então, ali na hora? Vamos separar as coisas. Tá? Quando você fala já registrado, ele já não é mais parapercepto. Virou minema, alguma ele coisa? Muda para outra coisa. Essa outra coisa que a gente chama, a gente dá o nome de imago. Tá? Se eu não me engano, está aqui na lista dos táxons parepistêmicos. Por exemplo, se você pegar uma imagem da sua memória, você pode exteriorizar o quanto for de energia. Você não vai mudar aquela imagem. Ela é inerte. Ela é semi-morta, vamos dizer assim. Tá? Agora, se você tem um parapercepto real, que é de uma consciência ou de um objeto que existe mesmo em outra dimensão, quando você usa as suas energias conscienciais, você muda a forma de acesso àquela outra dimensão. Então, o parapercepto instantâneo, ele é suscetível às manobras paracognitivas e energéticas. A imago não é. Então, isso, na raiz da fundamentação da parafisiologia, é uma das maneiras de um sensitivo técnico, um projetor lúcido, saber diferenciar o que é imaginação do que é parapercepção, que é um dos grandes dilemas hoje da conscienciologia, mas o pessoal não estuda isso na raiz. A raiz disso é estudar o táxon parepistêmico. Então, se você quer entender, se você quer saber se o que você está parapercebendo é imaginação, é fantasia ou realidade, eu estou convidando aqui para você estudar o que é táxon parepistêmico, né? Aprofundar isso. Então, conhecer a parafisiologia desses elementos raízes do parafenômeno. Tá? Quando você começa a entender como isso funciona e estudar, claro, esse entendimento não existe, não está pronto, não tem livro sobre isso, nós temos que criar isso, nós temos que pesquisar isso. Esse assunto táxon parepistêmico, gente, isso aqui não existe em lugar nenhum, você vai procurar na internet, hoje é a primeira vez que está se falando publicamente sobre isso nesse planeta. Então, ninguém vai encontrar isso escrito em lugar nenhum, só aqui na enciclopédia da Conscienciologia hoje pela primeira vez. Ulisses. Então não tem conhecimento pronto sobre isso. Nesse aspecto, você frisou, ressaltou bem a instantaneidade para que
a partir da definição, não, esse evento, essa forma de percepção é um parapercepto. Digamos assim, milissegundos depois, ele já consubstanciado, daí a outra denominação. Aí você, digo okay, assim, mas eu tô vamos detalhar isso, que é a pergunta do Pedro e a sua questão. Do detalhismo. Vamos lá. Só um aspecto. Está ótimo, está ótimo. Ulisses, aí, num primeiro momento, ou em alguns milissegundos, um pouco depois, aí ele já constituído, perfeito, seria o imago. Exatamente. Isso. Esse é o grande problema, porque logo após o primeiro registro assim, instantâneo da parapercepção, já começam as confusões entre o que você já... Em 2 segundos ou menos, aquilo já faz parte da sua memória. Então, instantaneamente, você pode estar confundindo o que está registrado na sua consciência com o que você está percebendo. Então, para o sensitivo experiente, o ideal é ele aprender a manter a fruição autêntica do que é uma parapercepção de uma realidade que ele está captando. E ele se educar para ele não ficar elucubrando, nem imaginando instantaneamente também, para não criar uma concorrência entre o que ele já registrou na memória dele naquele instante com o que ele ainda está captando vindo de fora. Isso, minha gente, é dificílimo de se fazer. É para não contaminar, né? Tecnicamente é muito difícil. Outro aspecto que eu achei interessante, né, para o público ter uma melhor compreensão, quando você estava apresentando o substantivo e logo depois a qualificação via adjetivo, por exemplo, você falou da imagem acústica, eu lembrei, a imagem gráfica. Dá para traçar uma analogia, você escrevendo, está lá, linha, no curso da escrita, a linha nascente. No que você vai vendo, aí acabou uma palavra escrita. Naquele ínterim, você está com o parapercepto. Quando você põe o ponto final no vocábulo, a imagem gráfica já constituída, eu escrevo um O, a pessoa ainda não tem a definição, depois eu termino, olhar, ou se eu escrevo olfato, a palavra, né? Então seria, eu estou tentando uma analogia para que o público... Isso que você está descrevendo aí, Jarbas, o que o Pedro também trouxe, aí eu vou antecipar aqui um outro conceito que, nos estudos da paracogniciologia, eu venho propondo uma ressignificação do termo e do conteúdo a que ele se refere, que se chama constructo. Tecnicamente, o constructo é uma fusão entre o percepto e a imago. Perfeito. Então, o constructo é o resultado desses elementos que a consciência é capaz de fundir e complexificar na sua autocognição. Isso é que se chama constructo. Então, o constructo, ou paraconstructo, é o resultado da soma de perceptos, ou da soma de imagos, da memória, ou da combinação entre perceptos e imagos. Imago aqui é o nome que a gente está dando para a imagem mental que é autoproduzida, que eu sou capaz de produzir dentro de mim. Isso eu chamo de imago. Essa acepção também vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso é proposição minha, assim, dentro das ideias da paracogniciologia. Lembrei agora na sua explicação um pouco do Pensene também, né? O encadeamento, os três ali, não dá para fazer quebrar muito. Separação. Isso. Então veja, a noção de constructo baseada na existência de percepto e de imago, isso também é uma ressignificação a partir desses estudos. E começa a dar muito mais sentido porque você escuta falar por aí de constructo. Porque o constructo é um termo, muitas vezes, até prostituído, mal utilizado. Mas a gente tem condição de falar tecnicamente o que é um constructo. Pode falar. Ulisses, para eu entender um pouco melhor, eu queria ver se esse exemplo do que aconteceu comigo se seria um constructo ou não. Recebi no CPC uma tarefa de identificar um objeto que estaria em outra sala, ok? Pela clarividência, é isso? Isso, no curso CPC em Belo Horizonte. E foi alguém de Foz, que passou o que seria esse objeto. Eram 3 livros sobrepostos, grandes, um em pé e outro inclinado. E quando eu fui procurar identificar na outra sala o que era esse objeto, eu via, na verdade, uma forma de um 14 bis, por exemplo, com 3 peças, uma assim, outra assim, que eram os 3 livros. Em que momento que ele deixa de ser constructo? Porque ele estava na minha mente, eu estava viajando, imagino, para identificar esse objeto. Mas ele se formou depois de um certo tempo. Onde que é o constructo? É o que eu vi no final, que eu vi os 3 livros na mesa,
ou era aquele objeto que fazia girava em 3 dimensões antes de eu chegar lá na mesa? Olha, eu não sei. Isso aí você tem que pesquisar. Né? Então, assim, o que a gente está discutindo aqui é uma teoria, ok? Mas é uma teoria muito útil para a prática, para justamente provocar o que está acontecendo com você. Então, na teoria, a gente formula ideias muito bonitas, que organizam o nosso pensamento. Agora, a aplicação disso na prática é um problemão. Daí para frente, você está sendo desafiado, convidado a você mesmo fazer essa análise. Você fez o experimento. Então, essas imagens que você percebeu, todas elas existem no plano real? Se todas elas existem no plano real, foi uma combinação de perceptos. Agora, se alguma dessas imagens... É de paraperceptos, no caso. Paraperceptos. Se alguma dessas imagens foi fruto da sua imaginação ou da sua para-imaginação, aí entrou a imago no meio. Mas, de qualquer maneira, essa composição, a gente está chamando de construto, todo esse resultado de uma composição mais complexa. É isso. Então, construto, a gente não erra muito em dizer que é. Uhum. Okay? Agora interessa, e esse teu questionamento é muito útil para você mesmo, saber a origem da sua para-percepção. Isso é altamente saudável. No exemplo citado por ele, eu fiquei lembrando de outro neologismo, né, da Conscienciologia, o confort. No primeiro momento, a imagem, o parapercepto ocorrido, for. Aí a gente lembra do aspecto, o viés triangular lá, do 14 bis, tal. Ok. Mas aí eu fiquei imaginando, se na decorrência você conseguisse ver o título dos livros, é uma outra forma, uma outra imagem, aí talvez a resposta à sua pergunta fosse positiva. Porque ele teve o claro delineamento. Mas eu fiquei imaginando, calma para mim mesmo. As imagens distorcidas, não tão bem definidas, não permitiram chegar ao ponto final do construto. Opa, casou parapercepto com... Eu fiquei muito no confort. Analogias, mas não... Eu imaginei que fosse igual quando você estava escrevendo aquela palavra olfato. Você começou a traçar o O. O seu nome e no final eu cheguei no livro. No exemplo que eu dei, olfato, mas poderia ser olhar. Digo assim, o primeiro O, opa... o seu nome, por favor? José Antônio, veja, do ponto de vista técnico, do aprendizado pessoal, a recomendação é antiga, e o professor Valdo já falava isso muito para a gente. Melhor coisa nesses casos é sair do corpo e verificar o que é. Tá? É claro, tem situações que você talvez não possa fazer isso, mas se você algum dia tiver oportunidade na sua vida de ter algum tipo de parapercepção que te estimule, e se você puder, vai para a cama, faz o possível para sair do corpo, para você desvendar a situação. Porque você começa a ver e desmascarar as suas próprias sensações. Eu vou contar rapidamente uma projeção que eu já tive, que para mim foi acachapante nisso aí. Eu tenho hérnia de disco na coluna. Aí de vez em quando me dá dor. Tá? Uma vez, ela foi muito aguda dentro de casa, e eu fui me deitar para ver o que tinha ali e tal, e eu senti as energias embaralhadas, e a dor era muito grande. Mesmo doendo, eu fui descoincidindo, eu comecei a ver uma movimentação energética na minha frente, e tinha uma consciência. Consegui sair do corpo de projeção de autoconsciência contínua, e tinha um menino, um índiozinho, enlouquecido, enterrando a cabeça dentro de mim. Eu estava hiperlúcido, fora do corpo, e daí a pouco eu vi os bracinhos do menininho se elevarem, e ele foi sendo levado. Eu não vi quem levou, mas deu para ver que ele foi tomado pelos braços e foi levado. Voltei para o corpo e a dor sumiu na hora. A questão é, eu tive um sinal, eu tive uma percepção orgânica, e eu tive a oportunidade única na vida de eu mesmo ter tempo e sair do corpo e ver o que é. Se todos nós tivéssemos essa oportunidade, se eu tivesse essa oportunidade o tempo todo, eu faria, mas eu não tenho. Então, o ideal para você saber se é percepto, se é percepção, se é imaginação, o que seja, é você avançar no experimento projeciológico. Isso é o ideal. Então, ninguém vai conseguir responder essas coisas para você enquanto você mesmo não sai do corpo e vê lá, a partir da dimensão extrafísica, o que é que está acontecendo. Isso eu acho que isso aí te dá a palavra final. Dá para fazer a paródia, perceba-se a si mesmo. Em masculinologia, por favor, página 4.
terceira e quarta linha de baixo para cima. Poderia falar a respeito do filósofo e naturalista alemão Adolf Meyer Abisch, criador do termo taxon, e o botânico, zoólogo e médico sueco Linnaeus? Nós fizemos aqui alguns comentários no início da tertúlia. Eu mesmo não sou um profundo conhecedor dessas personalidades. Fiquei conhecendo a partir do momento que eu fui pesquisar a noção de taxon. O Adolf Meyer Abisch, ele foi um naturalista alemão, interessado na organização da ciência, e ele era produtivo. Ele é uma referência mundial dentro dos assuntos da biologia, principalmente porque ele tinha essa característica aqui, que foi perguntado logo no início, que é da autopensenidade taxológica. É aquele tipo de pessoa que, por onde passa, ele vai querendo organizar tudo que vê, né? Então, quando ele propôs o termo taxon, ele inventou essa palavra. Essa palavra, gente, não existia antes. Ele criou o termo taxon justamente para propiciar que dentro da biologia as coisas pudessem ficar mais bem organizadas. Ok? Agora, eu ainda não pesquisei a história de vida dele, ainda não aprofundei isso. O Linnaeus, o Adolf Meyer Abisch, é um nome aqui que eu acho que ninguém nunca ouviu falar nele. Ele é pouco conhecido. A palavra taxon, eu também imagino aqui, se alguém aqui já teria escutado essa palavra antes nessa vida. Imagino que a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo esse assunto hoje nunca ouviu falar nessa palavra taxon, né? Essa palavra tem nos dicionários. Eu fui procurar a etimologia dessa palavra nos dicionários de etimologia. Não tem. Procurei um monte aqui. Eu achei sobre isso em enciclopédias, achei em artigos, achei em dicionários comuns de idioma. Então, tem dicionário comum de idioma que já conta algumas histórias melhores do que dicionário etimológico. Os dicionários etimológicos, às vezes, eles vão mais fundo na história do termo. Mas taxon é um termo recente. Agora tem a ver com eixo, axon, alguma coisa? Não, vem de tax. É do grego mesmo. Isso, isso. Ó, tá aqui na... Unidade. Isso está aqui, tá aqui na etimologia. Na etimologia, tá? Isso vem de taxis. Taxis. Da ideia de você ordenar, de ordem. Tá? O verbo tasso. Poderia comentar a frase enfática, por favor? Muito bem. Então, a frase enfática é a seguinte, né? Pesquisar os táxons parepistêmicos possibilita ao conscienciólogo orientar as autopesquisas em diretriz consistente a partir da investigação do funcionamento essencial dos parafenômenos. Ok. Então, vamos lá. Você é um conscienciólogo e você, vamos lá, que faz sua autopesquisa. Ok? Agora, a autopesquisa você faz, em tese, por meio de observações, né? E aí fica a pergunta bem simples. Essas coisas que você está observando e as conclusões que você está tirando, elas se aproximam mais do que se pensa que é real? Ou isso se aproxima mais das suas fantasias, da maneira como você quer ver o mundo? Se você pega um cientista que ele é muito encantado com a maneira como ele vê o mundo, é aquela tendência de que ele vai acabar contaminando a pesquisa dele. No caso do conscienciólogo que faz autopesquisa, gente, isso é seríssimo. Como a gente está mexendo com a nossa subjetividade, e você está lidando com seus próprios parafenômenos, suas projeções, suas retrocognições, existe uma chance muito grande de que as suas imaginações e as suas fantasias desviem o que está acontecendo. Eu sou favorável a que a autopesquisa seja feita pela própria consciência, ok? Então, qual é a saída para isso? A saída é se criar um rigor na própria autopesquisa, na autoinvestigação. O autopesquisador conscienciólogo, ele, para ser mais criterioso, ele tem que ir fundo no autoconhecimento.
Então, você tem lá uma experiência. Você tem que se questionar. É mesmo ou não é? Você tem uma retrocognição. Você tem uma única retrocognição. O que você faz a partir disso? Você já começa a construir todo um arcabouço? Ou você vai procurar ter a segunda retrocognição? Então, aí você vê se a pessoa é impulsiva ou se ela é sistemática. Né? Um bom pesquisador, provavelmente, ele vai querer ter mais retrocognições. O pesquisador impulsivo, ele já vai fazer um artigo em um livro e vai querer falar para todo mundo daquela retrocognição dele. Entendem a questão? Então, aí tem uma diferença. Então, a retrocognição, ela existe? É isso mesmo? Foi do jeito que foi? Ela foi contaminada? Ela pode ter sido uma retrocognição, mas ela pode ter tido algum elemento assediado no meio, alguma interferência imaginativa. Ela pode ter um componente autêntico, mas a mesma imagem de retrocognição, ela pode estar também contaminada. Então, eu preciso depurar isso com o tempo, eu preciso chegar nesse fundamento. Então, quando aqui está se falando, olha, pesquisar o táxon parepistêmico. O que é táxon parepistêmico? Seria o elemento da nossa parafisiologia intraconsciencial que sustenta a existência de uma retrocognição. Tá? Então eu pergunto, qual é o elemento da sua parafisiologia que sustenta a existência da sua retrocognição? Você conhece esse elemento? Você sabe como ele funciona? Você sabe qual é a parafisiologia dele? Gente, a gente sabe muito pouco. Por exemplo, cosmoética. A cosmoética é da holofilosofia ou é da parafisiologia? A sua cosmoética altera as suas energias conscienciais? Isso aí já estimula um pouco o pensamento, né? Entenderam? Então, minha gente, eu começo a afirmar que a gente tem que estudar a parafisiologia da cosmoética. Cosmoética não é só filosofia da conduta, não é só isso. No livro Projeciologia, ela está como uma abordagem filosófica. Ok, mas ela interfere na nossa fisiologia e deve ter algum elemento mínimo na nossa fisiologia que representa as unidades de manifestação cosmoética. Eu dei o nome para isso de cosmoeticon. Então, cosmoeticon, ele seria um táxon parepistêmico da manifestação cosmoética. Então, entenderam a questão? Não pode ser a compreensão dessa cosmoética, desse processo filosófico, cósmico, tá, a compreensão, e a repercussão disso. Ok, a compreensão já é uma coisa que você está criando no seu arcabouço teórico. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que de fato existe, independente de você conhecer ou não conhecer a sua energia consciencial, ela existe. Então, mas ela deve ser fruto desse processo cosmoético. O que a gente está querendo dizer é que independente de uma consciência conhecer ou não conhecer a cosmoética, ela existe. E se ela existe, perfeito, de fato, ela deve ter elementos mínimos passíveis de serem classificados. Mas a origem dela deve ser exatamente do aprendizado da cosmoética, não pelo conceito em si que a gente fala hoje, mas pelas vivências, aprendizados que ela teve, ela deve ter essa... Eu acho que é anterior a isso. Eu acho que é inerente à existência da consciência. Mesmo as diferentes níveis e gradações. Quando você falou, eu fiquei pensando nesse gancho da cosmoética e a parafisiologia, e você falou assim, não, aquele que tem, digamos, um temperamento, um teor, já demonstrando através de suas ações, vivências, mais avançado da cosmoética. Eu fiquei pensando de novo, ou considerando de novo, o Pensene. Por quê? O teor, por assim dizer, de ethos, de cosmoethos, em seus pensenes, e, de novo, o encadeamento pen, sen, n, e eles sendo inextricáveis, tendo determinado dado de interação com os outros dois, aí, quando você fez o gancho, eu fiquei pensando, mas, a partir do conteúdo do pen, se ele vai numa corrente à frente, chegar até o n, pen, sen, n, a partir do n, ele também vai na parafisiologia, porque
ou seja, tudo encadeado. Eu considerei o que você fosse. Não, mas será? Mas ao mesmo tempo não dá para. É uma zona, como é que é? Campo minado, mas a se pensar. Mas olha, esse dilema que está se criando aqui nesse momento do que a gente está discutindo, já houve pessoas que se depararam sobre isso. Felizmente, a gente teve no século XX a contribuição de um filósofo que é polêmico na vida dele, mas a obra dele é magnífica, que é o Heidegger. O Heidegger, ele desatou esse problema que a gente está falando agora, na hora em que ele cria duas categorias de conhecimento, o ontológico e o ôntico. O ontológico é o que você teoriza na sua cabeça sobre a existência dos seres. E o ôntico não é o que você teoriza, é o que é de fato. Então, veja, então tem uma diferença entre você pensar sobre a cosmoética do que você, de fato, a cosmoética ser algo real na sua parafisiologia. Então, aqui tem uma diferença entre o ontológico e o ôntico. A categoria de ser ôntico, ôntico é a qualidade do próprio ser enquanto existente. E o ontológico é o estudo da existência desse ser. Mas independente do estudo, o processo real, ôntico, ele é fruto de alguma coisa. Sim. Isso que eu quis dizer, da experiência do que a pessoa aprendeu. Ele é fruto desse mistério que a gente chama de consciência que existe. Veio de alguma coisa e tem diferentes níveis. A partir do momento que a consciência existe, ela é enigmática, a gente não sabe que bicho é esse que a gente chama de consciência, a gente está desvendando aos poucos, e a gente descobriu, por meio aí das proposições do professor Valdo, que existe uma coisa que a gente deu o nome de cosmoética, e que parece que interfere na nossa parafisiologia. Está o convite aí para as pesquisas. Rosa quer contribuir. Não, eu só queria perguntar para o Ulisses, essa questão que você colocou da cosmoética ser da fisiologia, né, da consciência ou da parafisiologia, isso não remonta, a minha pergunta, não remonta àquela velha questão filosófica se o homem é essencialmente bom ou não? Não remontaria isso? Ok, eu entendo. Remonta sim. Mas, veja, tem alguns dilemas que vale a pena a gente manter. Tem outros, manter e pesquisar. Tem outros que a gente vê que é aquele uróboro, que às vezes não leva a lugar nenhum. Né? A gente já tem noção do que é paragenética, do que é holobiografia. Essa história de que o homem já nasce bom, enfim, isso a gente consegue desvendar com a pesquisa seriaxológica e as bases da paragenética e da holobiografia, vamos dizer assim, ok? Né? Eu não sei se... Eu não vejo mistério nisso. Mas quando você fala que é cosmoética, já dá um qualificativo, parece que eu estou entendendo que a Rosa comentou nesse aspecto. Se está inerente e qualificado. Se está inerente ao ser, é porque então você está pressupondo que a consciência já é essencialmente boa. E a gente, eu não sei se... Não estou chamando... Cosmoética é uma categoria, vamos dizer assim, da holofilosofia da consciência. Na hora em que o leão está lá matando para comer, ele está de acordo com a cosmoética dele. Então, você chamar isso de bom, eu não sei, chamar de bom ou de ruim, esse tipo de maniqueísmo, eu acho que não cabe nessa análise. Não cabe nessa análise. Entende? Não entra, eu acho que não é por aí. Tá, o assunto da cosmoética, ele transcende isso. Ulisses, aqui na paradoxologia, queria que você comentasse aí, na paradoxologia, o paradoxo do cientista fantasioso. Você já comentou isso aí também um pouco, mas eu queria que você aprofundasse no conceito de paradoxo. E depois, falar sobre a síndrome da priorismose, ligada à tua frase enfática, uma vez que você colocou aí anteriormente, que as pessoas têm que procurar as categorias dos parafenômenos para fazer análises mais instantâneas a partir dela. Quanto mais ela se conhece, mais ela vai poder fazer análise dela. Mas no momento em que ela começa a transferir isso para o outro, entra num processo de apriorismose também, embora ela conheça muito a si mesma. Ok, vê lá. A astronomia, ela está na raiz da história da nossa ciência. E a astronomia, ela se construiu pela observação, não pela imaginação. Mas a imaginação na ciência, a fantasia, ela pode ser utilizada. Falando-se de imaginação pura mesmo. Tá? A teoria da sinapse.
antes da sinapse ser reconhecida na neurociência, eu acompanhei esse processo. Eu era assinante dessas revistas Nature, Science, e eu tenho lá em casa isso. A maneira como eles se referiam, isso décadas atrás, às sinapses, era hipótese imaginária. Tá? Então, antes de se descobrir a sinapse, os cientistas que pesquisavam isso, eles chamavam isso de hipótese imaginária. Eles imaginavam que existia algo que seria a sinapse. Então, o cientista imaginar, gente, isso é muito bom. O problema é o cientista atribuir um valor de realidade para a imaginação dele. Então, a honestidade e a sinceridade do cientista se ele está imaginando e fantasiando, ele diga que aquilo é da imaginação dele, que ele supõe, quem sabe. O problema é quando ele escreve sobre a imaginação dele, querendo convencer os outros de que aquilo pode ser real. Aí está o problema antiético, vamos dizer. Não tem problema nenhum o cientista imaginar, fazer exercícios de imaginação para ele projetar modelos. Não tem problema nenhum isso. Agora, esse cientista, depois ele vai a campo para ver se as observações vão corresponder aos modelos. Então, agora, o problema, quando você fala em fantasia, a fantasia ela já tende a um componente nosográfico, vamos dizer assim, para um exercício imaginativo saudável. Assim, das hipóteses imaginativas, das hipóteses imaginárias. É saudável você imaginar. Agora, o ideal é que o cientista de primeira ordem, ele declare que é uma hipótese imaginária, que são construtos, que são modelos, ele está desenhando ainda o que talvez venha a ser. É uma questão de honestidade científica isso. O termo fantasia, ele é depreciativo, né? Melhor. A noção de imaginário e imaginação, isso se usa em ciência. Em ciência rigorosa, inclusive. Esse termo hipótese imaginária, isso se usa nas revistas científicas mais avançadas. Ulisses, essa imaginação, nesse caso que você citou, não seria uma parapercepção sem ele ter esse conhecimento? Pode ser que seja, ok. Mas a pura imaginação também funciona. Okay. Então, mas às vezes a pessoa pensa que está tendo pura imaginação. Não, por falta de conhecimento parapsíquico, está está havendo uma parapercepção. Perfeito. Perfeito. Isso é bem viável, bem provável, acontece bastante. E para nós conscienciólogos, quando isso acontece, o ideal é que a pessoa não fique acomodada nisso. Que ela tente sair do corpo e encontrar aquela consciência que estava dando a inspiração para ela. Isso é o ideal. Entende? A pessoa ficar só na imaginação, nisso aí não é bom não, entende? E avançar com isso. Nós, conscienciólogos, temos mais responsabilidade para a gente desvendar as nossas imaginações e ver o que isso tem de correspondente, consistente na extrafisicalidade. O cientista convencional, ele não usa esse recurso. Entende? Ele vai tentar ficar aguardando que as observações intrafísicas criem alguma coisa consistente. A gente não. Se o cara quer sair do corpo, ele vai lá e vai querer ver quem está pensando igual a ele. Quem deu essa ideia para ele. E o que você acabou de expor tem a ver com o tema de hoje de manhã, do círculo mental somático, da autoconvicção, a partir da autoexperimentação. Opa! Nesse caso é o contraponto, né? Dessa autoconvicção, né? Que a fantasia, ele não sabe do que está ocorrendo. Olha, extrafisicamente. Para pegar isso aí de atacado, é uma coisa que, na minha cosmoética pessoal, eu não uso muito. Confio no meu amparador. Ou eu conheço ou não conheço. A pessoa nunca viu o amparador, não tem nada dele, não sabe, não conhece nada, fala confia. Confia numa coisa que não conhece. Então, eu não fico perturbando as pessoas com isso. Tá? É a mesma coisa confiar em Deus. Confiar no amparador, sendo que a pessoa não tem parapercepção concreta do amparador. Entre confiar no amparador e confiar em Deus, tem muita coisa que é igual. Nesse caso de desvio, o mais correto seria dizer: confio cegamente no meu amparador. Aí vai ficar meio... Mas tem que analisar o resultado. Vamos ver o Nicolas aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em parafatologia, na página 2, na 10ª linha, de cima para baixo. Podia explicar a autoconscientização paracognitiva na condição de meta-objetiva da atuação pessoal de paraepistemólogo? Ok, Nicolas, isso aí é um dos pontos principais
do assunto desse verbete, porque o avanço, você para progredir, né, como consciência, como conscienciólogo, você vai fazer isso de uma maneira mais consistente se você souber o que está acontecendo dentro do seu mental soma, dentro da sua cabeça. Né? É aquela história. Como é que você sabe a diferença entre o que você percebe e o que você imagina? Como que você funciona para saber essa diferença? Né? De manhã cedo, na hora em que você está acordando. Ali é um momento muito bom para fazer esses experimentos, para quem tem tempo e calma de poder fazer autopesquisa. Né? Observa bem como é que é o pensamento na hora que você acorda. Tenta relaxar, observa que tem momentos em que você não faz força para pensar, você até diria que você não está pensando, aí aparece um pensamento na sua cabeça do nada. Bem naquele momento em que você acabou de acordar, você está ultra relaxado, observa que na hora que você produz um pensamento, que você sabe que é você que está pensando, parece que ele vem com um esforço enorme. Agora aqui, a gente está aqui agora, no meio do dia, em vigília ordinária, pensar é muito fácil para a gente. A gente não percebe o tanto de energia que um pensamento mobiliza. Agora, na hora em que você está ultra relaxado, sem pensar nada, um pensamento faz um barulhão dentro da sua cabeça e fora de você. Então, se você observa a gênese quer dizer o início, a origem dos pensamentos que você produz, você vai começar a perceber a diferença de um pensamento que você produz e de um pensamento que não foi você que produziu. Então, isso aí estaria bem na gênese do que a gente chama de paracognição, que é você conhecer como funciona o seu conhecimento do ponto de vista parapsíquico. Paracognição é um sinônimo de você saber como é que é o processamento do parapsiquismo no seu mental soma. Como é que ele funciona? É muito difícil. Esse assunto que a gente está falando agora não é para qualquer um. Tá? Não é fácil um maratonista correr 42 quilômetros. É muito difícil. Eu não sei se alguém aqui nesse auditório já correu 42 quilômetros alguma vez. Eu nunca corri. Gente, é difícil. É muito difícil sair do corpo com lucidez também nesse sentido. É difícil a pessoa ter essa autoconscientização paracognitiva. Ele tem que ser um atleta mental somático. Ele tem que querer fazer muita autoinvestigação mental somática para identificar o que é uma parapercepção, o que é uma imaginação, o que é um aprendizado, o que é uma memória, o que é uma ideação. Tudo isso é diferente uma coisa da outra. Entende? Sim. Então, como é que você faz isso? Você não vai ler, você não vai aprender isso lendo em livro. Você vai aprender isso fazendo autopesquisa, autoobservação profunda do seu funcionamento. Isso é por aí que vai surgir esse conhecimento da autoparacognição. É atenção sobre o seu autoparapsiquismo. Tá? E registrar, comparar, relacionar também, né? Você está falando muito do atributo da relacionamento, né? Porque a gente tem que comparar umas coisas com as outras, né? E ter uma referência, um critério de sanidade, né? De lacuna também. Olha, eu fiquei com esse exemplo, que eu lembrei disso. O barulhão que faz um pensamento seu na hora que você está bem relaxado. Experimenta isso. É prático, né? Fala, Nicolas. E a segunda é em teoriologia, também na página 2. Podia explicar a teoria do corpo objetivo? A teoria do corpo objetivo é a teoria que fala que o seu psicossoma, ele realmente existe e ele pode ser estudado por você. O seu psicossoma é algo real que pode ser objeto dos seus estudos. Essa ideia, corpo objetivo, está se falando de um corpo que não é imaginário. Tá? Nesse sentido, o corpo objetivo, ele é o oposto de um corpo imaginário, fantasioso. Se o corpo é objetivo, está querendo se dizer que ele existe de fato. Então, isso é uma teoria, é um dos fundamentos que o professor Valdo Vieira lançou no livro Projeciologia, aonde ele está afirmando que o psicossoma existe mesmo, pode ser verificado, pode ser estudado, e quem acha que o psicossoma não existe, até esse momento é um boboca. Então, isso que é a teoria do corpo objetivo.
Em Parafatologia, página 2, final da segunda linha. Favor aprofundar o estudo crítico destinado a determinar a ordem lógica, o valor e a importância objetiva dos componentes dos parafenômenos. Aí já é a aplicação de um estudo sistematizado da nossa parafisiologia. Então, você primeiro vai fazer uma coleção dos seus parafenômenos. Quais os parafenômenos que você tem experiência? Faz uma lista, faz um diário, né? Aí depois você tenta ver se esses parafenômenos têm diferenças entre eles. Eles são todos do mesmo tipo ou eles são de tipos diferentes? Aí você vê se tem família, se tem ordem, organiza os seus parafenômenos. Aí tenta ver se essas famílias de parafenômenos, se elas têm algo em comum no funcionamento delas. Tá? Essas famílias. Um dos grandes cientistas que fez isso na nossa história é um colega nosso chamado Charles Richer. Ele escreveu essa obra aqui, 2 volumes que a gente tem hoje, a edição, né, chamado Tratado de Metapsíquica. Né. Ele foi um dos primeiros que organizou o que está se referindo a esse item aí da parafatologia. E ele criou 2 raízes para estudar os parafenômenos. Ele criou 2 critérios. Um, que era dos parafenômenos de efeito físico, né, que estão baseados na existência do ectoplasma. O ectoplasma aí pode-se dizer que é um tipo de táxon parepistêmico da parafenomenologia intrafísica, que ocorre nessa dimensão. É um parafenômeno adstrito a consim. Ectoplasma, fenômeno de efeito físico. O nome já diz tudo, físico, dessa dimensão aqui. E a outra categoria que o Charles Richer deu nome, naquela época ele chamou de criptestesia. A criptestesia é o que eu chamo hoje de paracogniciologia. São os fenômenos da ordem da intraconsciencialidade do mental soma. Ok? Então, qual é a diferença entre essas 2 raízes? Uma delas é da consim, a outra é da consciex. Então, a criptestesia, ela também se manifesta no ser humano, mas ela não é do ser humano, ela é da consciex. Tá? Então, como é que o Charles Richer chegou nisso? Por esse item aí da parafatologia. Ele observou os fenômenos, classificou, categorizou, foi vendo o que tinha em comum entre um e o outro, foi vendo os critérios, como é que funcionava lá na raiz e foi vendo. Então, o nosso desafio enquanto cientistas é ver se tem alguma categoria a mais que ele não observou, se a gente tem novas propostas de classificação, se na base dessas classificações tem novos elementos. Por exemplo, aqui eu falei em 3 no início, o parapercepto, a imago e o constructo. Aqui já tem 3 elementos que a gente pode... Tudo isso é do campo da paracognição. Tá? Eu trabalho muito mais no campo da paracognição. No campo da ectoplasmia é outra área. Tá? É a área que tem a ver com a consim. Isso aí a Ectolab está investigando lá. Então é muito importante saber disso. Né? A herança da Ectolab, se a coisa prosseguir desse jeito, ela vai ser para as consins. Tá? Você não vai encontrar um laboratório de ectoplasmia no extrafísico, muito difícil. Tá? Você teria que levar uma consim para o extrafísico. Oi, Ulisses. Eu sou Mercedes. Me chamou a atenção muito essa coisa que você falou, a gênese dos pensamentos que fossem produzidos, se foram produzidos por quem ou por você mesmo. Podem ser produzidos por um amparador, um assediador, que você não sabe se também esse assediador leva com você um tempão, sabe? Porque às vezes parece que é você, mas pode ser que não. E como diferenciar exatamente isso? Porque é tão sutil, às vezes, o pensamento que não foi produzido por você, sabes? Que parece que é de você. Entendeu? Sim, Mercedes. Obrigada. Olha, a sua questão é das mais difíceis, é desafiadora. Né? O como diferenciar, isso tem que ser na prática, tem que ser com experiência. A base é você reconhecer como você produz pensamento. Tá? A produção do seu pensamento, ela pode ser solo ou conjunta. Ok? Gente, eu tenho aqui, agora vem na minha cabeça um monte de memórias
de pessoas bem experientes do nosso ambiente da conscienciologia que se equivocaram, pensando e se equivocam. A pessoa está convicta, achando que a ideia é dela, né? E a ideia é de assediador. E o sujeito, às vezes, é epicom, o sujeito é bem avançado. Mercedes, esse assunto é de desperto para frente. Então, enquanto a pessoa... O que é que o desperto faz? Em termos básicos, o desperto, ele tem lá na base a capacidade de distinguir o que é dele e o que não é dele. Isso é muito pouco em termos de autoconsciência paracognitiva, aquilo que o Nicolas estava querendo saber. A coisa começa a melhorar quando a consciência ela sabe a origem do pensene. Tá? Então a questão é a seguinte, esse pensamento que passou pela minha cabeça veio de qual consciência? Então a pessoa já sabe que não é dela, mas ela já está querendo saber de quem veio, de onde veio. Isso eu penso que seja da categoria do evoluciólogo. Tá? Então é quando a consciência distingue a origem da produção do pensene. Tá? Saber a distinção entre autopensene e heteropensene é da categoria do desperto. Saber a origem do heteropensene é da categoria do evoluciólogo. Por quê que a gente está afirmando isso? Qual é a tarefa do evoluciólogo? Ele vai lidar com a orientação das outras consciências. Ele tem que ser um expert em conhecer quem? Os outros. Então, a hora em que uma consciência se torna expert em conhecer os outros de uma maneira profunda, ele está se habilitando a ser um evoluciólogo. Mas, tá? O desperto, ele está naquele curso inicial de se conhecer, de saber, esse sou eu. O que o desperto mais afirma é isso, esse sou eu, esse não sou eu. Isso é do nível do desperto. E isso, Mercedes, já não é fácil. Não, mas há uma coisa a complementar. Porque se, por exemplo, imagínate que é meu caso, não? O primeiro que você tem que fazer, quizás, seja assistir essa consciência. Mas se essa consciência fosse assistida e cambiara de patamar e já não estivesse em minha frequência, não? Isso não seria suficiente, porque eu he deixado aberto, de alguma forma, lugar por donde, com um tema específico, ou com uma emoção específica, ou com um discernimento errado, não sei, ha entrado. Y solo sabría, ya ha salido, pero puede dar lugar a que vengan otros. Y entonces es importante saber, ¿sabes? Además de eso, asistir, ya sabemos, tiraría ese asediador, posiblemente, si você estuviera preparada para ese nível de asediador, ¿no? Olha, você falou a primeira vez, né? E agora você falou a segunda vez. O que eu falei na primeira vez foi mais assim uma ilustração teórica da situação, né, que eu estava falando da questão de reconhecer a origem do heteropensene. Tem a ver com o que você está dizendo. Agora eu vou falar de uma outra ordem que é de uma natureza prática. Assim. Mercedes, o ideal é a gente poder ter experiências que a gente possa comparar dia após dia. Hoje você pensa de um jeito sobre... Você tem lá a sua vivência. Vê como é que você vai ser no dia seguinte, daqui a uma semana. Vê como é que você vai ser daqui a um mês com aquela mesma pessoa. Ó, você escreve um texto. Vai ler esse texto daqui a 2 meses, vê como é que é. Essa sua auto-observação ao longo do tempo vai te trazer diferenciações. Isso é prático. Né? Agora, o que a gente chama aqui de autopesquisa paracognitiva é você realmente estar interessada em fazer essas diferenciações internas. Né? Se a pessoa teve um problema desse que você falou uma vez na vida, e ela está querendo solução para aquilo, ela não pesquisa isso, paciência, não vai ter essa solução. Ninguém vai te responder isso. A solução é você se tornar uma pesquisadora desse assunto, você passar a se investigar dia após dia, para você começar a distinguir o que é seu, o que não é seu. Né? Na prática, aqui, o que nós temos hoje de mais assim, sintético é a meta da desperticidade.
Ulisses. Tá? Se você estudar tudo que você precisa para você chegar na desperticidade, tá? No atacado esse seu problema vai ser resolvido. Eu rapidamente, só para colocar um molho, eu gostei do exemplo, né, o desperto, e depois o evoluciólogo identificando a origem, só um comentário, né? Eu fiquei imaginando o outro fenômeno da extrapolação, que também é um caminho de conhecimento, então eu fiquei considerando um desperto, aí a partir de extrapolações que ele tem, ele vai identificar também a origem. E isso é um caminho de conhecimento. E na extrapolação, ele chegaria ao patamar do evoluciólogo. Só Perfeito. mais um molho também Exatamente de isso. adquirir o São conhecimento. extrapolações. Está correto. Alverbetógrafo em Fatologia, página 2, quinta linha. Poderia aprofundar a observação criteriosa, distinguindo os entes reais de qualquer outro elemento imaginativo para se determinar embasamentos parepistêmicos? Tem a ver com o que você estava comentando. É isso mesmo. Olha, o que está escrito aqui na fatologia e também na parafatologia é uma sequência de frases que tem que ser lidas com calma, porque até para um leitor desavisado, ele pode até se embaralhar nisso tudo, né? Então, quando você procura observar com critério para ver se o que está acontecendo dentro de você é real ou não, tá? Você está nesse caminho do fundamento. Essa palavra parepistêmico vem de epistemologia, que vem de episteme. Episteme, do grego, episteme. Quer dizer, conhecimento verdadeiro. Aquilo que está dentro da sua cabeça, mas que de fato você supõe que corresponde à realidade. Então, a epistemologia é uma área aí dos estudos que busca o conhecimento, fundamentar um conhecimento verdadeiro. Tem uma expressão que tem gente que acha que é complicada, mas eu não acho não. Vou falar aqui, me perdoem. Tá? Fundamento do conteúdo do conhecimento parapsíquico. Fundamento do conteúdo do conhecimento parapsíquico. Isso, para mim, é um sintagma, é uma expressão, que é o sinônimo de paraepistemologia. Paraepistemologia, só para concluir, paraepistemologia está se referindo ao a um conhecimento que vem do extrafísico. Tá? Então, você tem que entender o que é o parapsíquico, o que é um conhecimento parapsíquico, qual é o conteúdo desse conhecimento parapsíquico e o que fundamenta esse conteúdo. Quando você chega no fundamento desse conteúdo, se você quer saber aquilo que você está chamando de conteúdo do parafenômeno, está baseado em quê? Quando você se pergunta isso, você está fazendo epistemologia. Eu vou te pedir para ser mais sintético, Ulisses, a gente tem mais 10 perguntas aqui e mais... Tá, Ulisses, é o seguinte, dentro do estudo aí dos táxons, tanto epistêmicos quanto parepistêmicos, você já chegou, se você já aprofundou nesse estudo, se você já chegou a alguma classificação desses táxons? Por exemplo, dentro do campo da episteme e dentro do campo da parepisteme? Não, ainda não, Augusto. Não. No momento eu estou assim, envolvido na detecção de mais táxons. Os 3 primeiros que eu identifiquei que não foram difíceis, foram aqueles que a gente falou no início. Lucidez, memória e percepção. Tá? O que está na base desses elementos? Na base da lucidez estaria o quê? Um atributo que se chama penetrabilidade consciencial, é o que a gente acha. Você acha que esse é um táxon? É. Na base da parapercepção, o percepto. Na base da holomemória, o engrama. Mas hoje eu já trabalho com 7 categorias. Eu estou buscando a 8ª, então a gente tem que ver se tem mais elementos, raízes. A hora que a gente tiver muitas raízes, aí a gente vai pensar nisso que você falou, em classificá-las. Primeiro você tem que ver se você realmente está chegando numa raiz. Algo que vai influenciar toda uma manifestação consciencial, toda uma especialidade conscienciológica. Tá certo. Isso está muito no início. Alverbetógrafo, citaciologia, poderia esclarecer a superação da frase de Heisenberg pelo paradigma consciencial? Muito bem. Aí a frase é do Werner Heisenberg, mas a ideia é do Kant. Então, o Heisenberg aí, ele está se reportando a uma noção antiga que o Kant, que martelou muito nisso, de que existe um grande abismo entre
o sujeito e a realidade. Seria assim, a realidade de fato seria inalcançável pela consciência se a gente estivesse navegando no paradigma kantiano. O Kant, ele foi refutado pelo Edmund Husserl, nesse livro aqui chamado Meditações Cartesianas. Esse livro, Meditações Cartesianas, Introdução à Fenomenologia, é um clássico da epistemologia, onde o Husserl refuta de uma vez só o Descartes e o Kant. E a ideia do Husserl é muito simples. Ele aproxima a consciência do fenômeno. Ele, inclusive, propõe que o fenômeno é parte consciência, parte realidade. Então, o Husserl ele tenta destruir a ideia do Kant. E nós, na Conscienciologia, vamos mais adiante ainda. Porque quando você faz autopesquisa e você fala da sua intraconsciencialidade, você está falando de você mesmo. Então, quando você entra na sua holomemória, aonde está a distância entre a sua consciência e o parafenômeno? Ela desaparece. Então, essa ideia aí do Heisenberg, ela é da ciência convencional e ela vai para a água abaixo. Poderia comentar sobre a inserção da Conscienciologia em congressos da ciência convencional? Quais as perspectivas para o futuro da Conscienciologia? Olha, eu aprendi algumas coisas com o professor Valdo. E uma coisa que ele falava é assim, da experiência dele, ele já tentou colocar azeitona na empada dos outros, e ele falava que não é por aí. Ou seja, você ir lá participar dos eventos dos outros, para aparecer, para encantar, não é por aí. A gente, vou falar aqui da minha opinião, ok? Agora que já sou eu, mais eu falando. Eu acho que a gente tem que debater aonde te dão valor, aonde o assunto cresce. A Conscienciologia, você como pesquisador da Conscienciologia, e participar de algum lugar, onde as pessoas não te escutam, não te dão valor, e a ideia não progride, e a pessoa nem te refuta, ela nem escutou o que você falou, não vai lá, você vai perder tempo. Agora, se você apresenta a sua ideia em um evento, qualquer que seja internacional, as pessoas te escutam, e elas discordam de você, gente, isso é muito bom. Ou que ela concorde com você, não interessa. O importante é que ela te escute, te dê valor. Se você participa de um evento, um congresso internacional, e você consegue se comunicar, e você tem um feedback, vale a pena prosseguir, porque isso só vai caminhar no campo da interassistência. Você vai ajudar e vai ser ajudado. Sobre isso mesmo, em trinomiologia, poderia discorrer sobre o trinômio interassistencial, atomização parepistêmica, pragmatismo funcional e policarmalidade? Ok. A atomização é um método da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse método está descrito no livro Homo Sapiens Reurbanizatus, é uma das 100 técnicas da Conscienciologia. Uma delas se chama atomização, que é você levar a sua análise lá ao mínimo detalhe. Ok. O professor Valdo me criticava muito porque ele achava que eu atomizava muito tudo, né? Que eu tinha que ser mais cosmovisiológico, enfim. A minha resposta para isso é a seguinte: o problema é uma atomização. Agora, se eu coleciono milhares de atomizações, eu vou juntando isso, aí a coisa já fica melhor. Então, você usar as atomizações para você partir para uma visão mais complexa, eu acho isso favorável. E você usar um método de atomização. Quando a gente fala em táxon, isso aqui está baseado num método de atomização. Eu quero ir lá numa raiz. Agora, se eu quero usar isso para fazer desassédio, interassistência, e se isso vai virar um livro, e se essa ideia é ajudar as pessoas, com a atomização você chega na policarmalidade. Tá? Por exemplo, quem descobrir a natureza do movimento do fóton, provavelmente vai ajudar nas viagens interplanetárias. Você quer uma coisa mais atomizante de descobrir por que um fóton se movimenta? E o que isso pode gerar de benefício? Entende? Então, aí tem essa relação, em relação à questão, como é que o processo da atomização, isso é utilizado em função da ciência. Né? Professor Ulisses, em Parafatologia, página 2, 11ª linha. Pode elucidar a paracognição servindo de base para a criação de novas técnicas e métodos em Conscienciologia? Sim. É você fazer a pesquisa do seu mental soma, como o seu mental soma funciona, pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, criar técnicas e oferecer essas técnicas para os outros. Né? Resumindo, é isso. Parafatologia, página 2, 4ª linha de baixo para cima.
Qual a relação dos dicionários paracerebrais com o tema do verbete? Porque quando você descobre novos fenômenos na sua intraconsciencialidade, você está sendo convidado a dar nome para eles. E uma tendência, às vezes, é a pessoa procurar usar algum nome que já exista em algum dicionário. Né? Agora, o melhor é a pessoa tentar fazer um dicionário sobre isso. Por isso que isso aqui é um rascunho, isso aqui não está publicado não, viu, gente? Isso aqui é o meu rascunho pessoal de um dicionário neológico de parafenomenologia. Então, isso aqui está no papel, mas também já está no meu dicionário cerebral. Então, são tentativas de nomes para as observações que eu fiz da minha paracognição. Eu tentei dar nome para as minhas auto-observações. Então, você cria um dicionário cerebral a partir da sua auto-pesquisa. É isso que você chama de auto-investigação crítica da parafisiologia holossomática que você coloca aí. É. Professor Ulisses, em Fatologia, página 1, sexta linha. Poderia explicar a possibilidade de verificar e reverificar a existência de estruturas mínimas funcionais integrantes da consciência pela autoexperimentação? Perfeito. O que seriam essas estruturas mínimas? Não, o mais interessante aí é reverificação. Por exemplo, seus chakras. Como é que você sabe que você tem chakra? Porque você leu num livro? Porque alguém te falou? Porque o professor te falou na aula do CIP? O professor falou que você tem chakra? E aí você passou a admitir que você tem? Né? Como é que você estuda o seu chakra? Ele existe? Não existe? Como é que ele é? Você já sentiu? Você já viu? Você já viu como é que é o seu chakra por dentro? Tá, por meio da clarividência? Gente, isso... Olhar um chakra por dentro, por meio da clarividência, não é difícil para alguém que faz clarividência facial, enfim, essas coisas. Basta você se concentrar, treinar bastante, que você chega lá. Tá? Chega uma hora em que você viu que ele existe. Né? E então, assim, você pode estudar um chakra. Isso é um exemplo. Aí você escolhe o que você quer estudar no seu holossoma e você vai estudar. Professor Ulisses, falando sobre as percepções reais ou irreais, ao sair do corpo, também não podemos ter uma interferência em nossa percepção patrocinada por consciência. Afinal de contas, elas também podem ter a capacidade de moldar o meio ambiente de acordo com suas predisposições pessoais. Assim, ao entrar em um ambiente moldado pela imaginação de outra consciência, que sabe moldar energias, como fica a qualidade de nossa percepção, nesse caso, fora do corpo? Quem entra na chuva é para se molhar. Isso pode acontecer. Tá? E você pode fazer um experimento e dar errado. Você faz outro experimento e dá errado. Faz outro experimento e dá errado. Daqui a pouco você vai acertar. Daqui a pouco você começa a acertar mais. Daqui a pouco você vai ver que aquela dimensão que você estava indo, é bom não ir lá de novo, não. Porque ali vão te enrolar, vão te enganar. Gente, isso é só com a experiência e com a prática. Isso faz parte, é aquela história. Entrou na chuva para se molhar. Quem é cientista vai ter, ainda mais da projeciologia, vai passar por isso. Agora, essa pergunta aí, se a pessoa nunca entrou nessa, ela não pesquisou. Ela tem que errar um pouco, tem que aprender com os erros. Professor Ulisses, em Teoriologia, página 2, segunda linha. Como podemos estudar melhor, auxiliando na construção da teoria do processamento paracognitivo? Minha gente, esse é assunto novo, isso tem que ser estudado aos poucos. Né? Pouca gente escreveu sobre isso até agora. Né? Isso aí você vai achar procurando a palavra-chave, paracognição, esses termos que você usou aí. Então, bem-vindo ao campo. Né? Welcome on board. Vamos pesquisar juntos. E, olha, você não vai achar literatura mundial sobre isso. Isso a gente tem que criar, temos que pesquisar. Em Tecnologia, página 2, segunda e terceira linhas, poderia nos elencar algumas das paratécnicas pesquisísticas? Paratécnicas pesquisísticas. Ainda há pouco aqui eu falei das 100 técnicas que o professor Valdo enumerou no livro Homo Sapiens Reurbanizatus. Hoje eu considero aquele capítulo o mais denso, o mais representativo dessa situação aí. Né? Eu tive a oportunidade de mostrar, de discutir um pouco com o professor Valdo sobre o que eu tenho produzido. E a parte que ele gostou mais era da paratecnologia. Eu fiz lá a proposta de 64 paratécnicas, que estão aqui nesse dicionário. Né? Mas no Reurbanizatus
eu acho que ali é um bom começo. Ali tem 100 que são bem boas da pessoa tentar aplicar. Sobre isso, ainda poderia nos falar mais sobre a paratecnicidade intraconsciencial? Paratecnicidade é uma questão de atitude também, do mesmo jeito que a cientificidade é. Na hora que você vai plantar um pezinho de feijão, a pessoa vai plantar um grão de feijão, né? Uma criança pode não valorizar aquilo e outra criança, aquele experimento que se faz na escola, outra criança pode mudar a sua vida a partir do momento que ela planta o primeiro grãozinho de feijão. Por quê? Ela vai se interessar em querer saber tudo sobre aquilo. Então isso vem de uma atitude da consciência. Se a consciência não tem paratecnicidade, basta a partir de agora você se interessar em saber como fazer as coisas melhores. Querer fazer as coisas melhores é sinônimo de técnica. É uma questão de atitude. Em Fatologia, página 2, quarta linha, em o detalhamento das categorias de atributos conscienciais distinguidos a partir da dualidade entre consciência e energia. Por favor, expandir como podemos detalhar os atributos conscienciais distinguidos entre consciência e energia. Há método para a categorização? Sim. Basicamente seria você distinguir na investigação dos parafenômenos entre o que é do seu holossoma e o que não é. Não sei nem se a gente poderia falar isso, viu, gente? Eu estou aqui arriscando agora, naquele campo das hipóteses imaginárias, né, de supor uma consciência sem holossoma. Isso é uma pura suposição, a gente não tem, isso é quase mateológico quando a gente fala de mental soma, mas o que é do campo da energia e o que é do campo da consciência, se o universo se divide nisso. Por exemplo, o meu dilema aí hoje é, imagem mental é consciência ou é energia? Por aí vai. E sem falar que eu conheço pessoas bem avançadas, de alto escalão, no nosso ambiente conscienciológico, que pensam que consciência é energia. Eu não acho que a pessoa esteja errada, também não acho que a pessoa está certa. O problema que eu vejo é que a pessoa não debate isso publicamente. O professor Valdo veio aqui e ficou expondo para a gente durante décadas que no universo tem duas coisas, consciência e energia, e a gente debateu isso muito pouco com ele. Esse é o problema. E a pessoa discorda e não fala nada. Esse é o problema. Você entende? Então, eu me atribuo essa problemática. O que eu estou investigando é consciência ou é energia? Se eu estou investigando o campo das imagens mentais, eu penso hoje que eu estou investigando algo que é da consciência. Por quê? Eu penso isso por causa da memória. Eu penso que a memória se manifesta também por meio de imagens mentais. E eu não sei se eu posso especular isso, que a imagem mental e a consciência independeria da energia para mobilizar essas coisas. Gente, isso aqui é mateologia. Mas essas raízes, para você refletir se é consciência ou se é energia, está nessa base, e por aí vai. E já criou um novo... Esse é um objetor de consciência e energia, né? É. Fala para a gente. Ulisses, quando o professor Valdo comentava que você fragmentava e você isso favorece muita reflexão, processo maiêutico, processo de questionar a unidade. Mas será que também não gera uma certa comodismo, até uma tendência ao cara ficar teoricão, no sentido de que você já tem condições de pensar em corolários, de pensar em sínteses e defender mais isso? Não, a saída disso, Cláudio, é o seguinte, é muito simples. Ciência é algo para melhorar a vida das pessoas. Se você consegue pegar qualquer conhecimento seu e aplicar para melhorar a sua vida, você não é mais teoricão. Melhor ainda, se você oferece isso para outras pessoas melhorarem as vidas delas. Tá? Se o sujeito atomizou alguma coisa, mas essa atomização ele usa para interassistência, tchau. Está resolvido o problema. Tudo bem? Isso, queria te agradecer. Acho que a gente atomizou e anatomizou bem esse assunto hoje. Agradecer a presença de vocês aqui, os teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 40 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Primeiro, a Valdirene com curso Acoplamentarium, a Alzira com segundo curso de campo Imersão em Conscienciometria e a Maria Fernandes com curso Holotecologia e Cosmovisiologia.
Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todos para o acoplamentário, que vai acontecer no próximo final de semana, do dia 18 a 20 de setembro. E a temática será Conviviologia. Os EPICONs serão a Miriam Sanches e o Fred Gani. O acoplamentário é um curso grupal que acontece no campus CAEC e tem o objetivo de desenvolver o parapsiquismo, fazendo uso de duas técnicas, a clarividência facial e o acoplamento energético. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Olá, pessoal. Sou Alzira Guesin, voluntária da Conscius, e estou aqui para convidá-lo a participar do segundo curso de campo Imersão em Conscienciometria, que vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu. O objetivo desse curso é propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo, vivenciar a manifestação pessoal de consciência, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais, otimizar o nosso papel dentro da Max ProEx grupal, ativando a memória através de técnicas conscienciométricas e favorecer a compreensão das prioridades evolutivas. O curso ainda oferece 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos bioenergéticos conscienciométricos, com os EPICONs Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Informações e inscrições no telefone 45 99 94 14 60 ou na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui trazendo novidades na 3ª edição Holotecologia e Cosmovisiologia. A gratuidade na abertura, que será no dia 30 de outubro de 2015. Dando continuação à comemoração, às comemorações às 2 décadas do CAEC. Neste dia também acontecerá lançamentos de livros e revistas. No domingo será realizado o campo bioenergético mental somático. No dia 1 de novembro de 2015, acontecerá um evento social que será um jantar à espanhola por adesão. Dando continuação ao evento da semana Holotecologia, aos minicursos a partir das 14h30. E se finalizará no dia 6 de novembro de 2015, discutindo-se temas diversos. Maiores informações na recepção do CAEC, com Sônia ou Michel, no telefone 45 3525 2652. Obrigada, tenham todos uma boa tarde e até a próxima divulgação. Para amanhã, teremos o verbete Postura Antipunitiva da especialidade Pacifismologia e a verbetógrafa Patrícia Mello. Boa tarde, obrigada.